Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E eu faço uma oração por todo aquele que tem sofrido de medo, de insegurança, que tem estado nervoso, que tem estado ansioso, para que tudo isso vá embora da sua vida e que a paz de Jesus Cristo, que inunda, a paz de Jesus Cristo abundante, sobrenatural, toque tua vida, toque teu ser, e que todo jugo espiritual, toda opressão no teu lar vá embora no nome de Jesus Cristo. Eu digo, escuta aqui, mal. Pega tudo que você tem mandado contra essa vida e saia no nome de Jesus Cristo. Quebramos todo o poder e toda influência maligna contra a tua vida e contra a tua família, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deus me deu uma palavra até um pouco diferente do que eu tinha preparado para você. Eu tinha preparado uma palavra, mas o Espírito Santo me direcionou a orar por você num sentido hoje aqui. E eu quero ser muito pontual no que o Espírito Santo ministrou quando eu estava começando essa oração. Tem pessoas que se metem com aquilo que não sabem. E elas pensam que estão imunes a tudo, mas não oram, não têm uma proximidade de Deus. Elas podem até ter uma fé em Deus, mas elas não têm uma proximidade de Deus. A Bíblia é clara, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita tem que habitar em um lugar em Deus, em um lugar de segurança, em um lugar de proteção. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto muitos acidentes acontecendo com pessoas que são pessoas boas. Você olha para a vida da pessoa e você diz, puxa, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa educada, uma pessoa trabalhadora, mas você olha para a jornada da vida dela, pode parecer até uma jornada perfeita. Lá na frente, dá um problema, dá uma reviravolta. E ela não consegue se sustentar. Ela não consegue se manter num lugar. Daqui a pouco começa a descer, perde o que tem, ou até mesmo acontece outros problemas com ela. Uma pessoa que estava indo tão bem na vida e de repente, sabe? Parece que existe um antes e um depois da vida daquela pessoa. A coisa vira, muda completamente, é como se o jogo virasse. Independente de quem você é ou do que você faz, as coisas espirituais são reais. E muitas vezes existe maldade que as pessoas fazem num nível tão alto e ao mesmo tempo tão baixo para, sabe, tirar aquela pessoa do caminho. Eu tenho visto isso, eu tenho atendido muita gente que, inclusive, é empresário, são pessoas, sabe, que trabalham bastante. E essas pessoas, elas têm me testemunhado, sabe, situações estranhas que têm acontecido na sua vida. Tipo, alguém cair enfermo dentro da sua casa, sempre que um melhora, o outro cai doente. Não só esse tipo de situação, mas a pessoa, sabe, ela tenta até através de uma jogada de negócio, sabe, para tentar recuperar algo, e ela tenta recuperar aquilo,
e depois parece que a vida dela vira um tormento, não só financeiramente, mas também um tormento, às vezes numa morte precoce, um problema, sabe, que acontece dentro de casa e a pessoa não consegue solucionar. Sabe, nós estamos generalizando demais as coisas, estamos naturalizando demais. Você precisa de uma proteção de Deus, sim, na sua vida. Eu vou contar um pequeno exemplo aqui para você a respeito de um rapaz que fez grandes negócios e que se meteu numa briga judicial. Ele entrou nessa briga judicial e depois que ele entrou nessa briga judicial, sabe, as coisas começaram a dar para trás na vida dele. E muitas coisas aconteceram depois de ele ter entrado nessa briga judicial. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são espirituais. E tem gente que às vezes está mexendo com coisa espiritual. E você pensa que só a base do natural, do seu esforço, da sua experiência, só a base das suas capacidades naturais ou aprendidas aqui nessa terra que você vai vencer essa batalha. Essa batalha é espiritual, meu amigo. Essa batalha espiritual é essa angústia que anda, sabe, atacando você, essa ansiedade, esse vazio que você sente vez após vez, e mesmo você estando rodeado de amigos, você sente, sabe, um medo, você sente que alguma coisa está para acontecer de ruim, de negativo, e eu vou dizer uma coisa, seja para quem for que está assistindo agora essa oração, quando você sente que a sua vida está por um fio e você fica assustado com isso, sabe, é como se você estivesse totalmente vulnerável, porque nós temos que ser dependentes de Deus, certo? Claro. Todos nós, eu tenho que ser dependente de Deus, você tem que ser dependente de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu preciso ser dependente de Jesus. Agora, existem certos sentimentos que nós temos, e esses sentimentos é um sinal de que precisamos nos aproximar de Deus. Às vezes você sente, sabe, um medo de morrer, um medo que as coisas deem errado, um medo de que tudo dê para trás, um medo de que você seja envergonhado. Quando esse medo, ele começa a ser um atormentador na tua vida, saiba que você não está lutando apenas com forças naturais. Você não está lutando apenas contra uma família. Você está lutando contra forças espirituais malignas que foram enviadas contra você. Eu estou falando para vocês de coisas muito sérias aqui. A maldade existe aqui nesse mundo. As coisas espirituais são reais e quanto mais dinheiro tiver na mesa, muitas vezes as pessoas elas vão usar recursos espirituais para ter ganho de causa, para ter vitória. E quem é que é atingido? As pessoas que estão ao redor, que estão em volta dessa mesa, buscando ter até o que é justo seu. É por isso que o Senhor me tocou aqui muito nessa palavra, sabe, eu mudei completamente o que eu iria falar para vocês aqui hoje, porque nós não estamos batalhando apenas contra forças naturais, estamos batalhando contra forças espirituais. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava debaixo de tanta pressão, que gotas de suor começaram a escorrer, e eram gotas de sangue. Esse era o nível de ansiedade, esse era o nível de preocupação que Jesus estava. E sabe por quê? Porque ali havia uma opressão espiritual. Eu quero que você entenda que por mais que os religiosos tenham levado Jesus à cruz, existia também uma ação maligna que queria acabar com aquilo que Jesus estava fazendo. É que nós pensamos que Satanás vai ficar passivo diante de toda coisa boa que está acontecendo na nossa vida. Nós pensamos, sabe, que estamos num lugar totalmente distantes da realidade espiritual. Você vai estar guardado por Deus se você estiver próximo de Deus. Isso é uma coisa que você vai ter que entender aí.
nós estaremos guardados por Deus se estivermos próximos de Deus? Sabe, é uma ilusão eu pensar que eu serei protegido por Deus só com a minha fé. A fé sem obras é morta. Fé sem oração, ela não vai adiantar para você. É por isso que você tem que se aproximar. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que está ouvindo essa palavra e que essa palavra está entrando lá dentro do seu interior agora, sabe que eu estou falando, e você está abrindo teus olhos que a luta que você está enfrentando é uma luta espiritual, sim. Você está enfrentando uma luta espiritual, sim. E se você está enfrentando essa luta espiritual, vá para a oração, para que toda a tua casa esteja coberta pelo poder de Deus. A Bíblia diz que o maligno não toca naquele que está humilhado diante da potente mão de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos. Reconheça que você precisa de Deus. Talvez essa palavra, por mais simples que seja, o Senhor está dizendo para você: você precisa estar mais próximo de mim. Tem gente que não vai na igreja porque é importante. Não vai na igreja porque é muito rico. Não vai na igreja porque tem uma agenda muito lotada. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Se a tua luta está espiritual, como eu sei que é, a nossa luta é espiritual, e você sabe que a coisa está, você sente que a coisa está muito tensa em cima de você, é melhor você se aproximar de Deus. É melhor você se aproximar de Deus, é melhor você estar mais perto de Deus, é melhor você entender: eu preciso estar mais próximo de Deus, eu preciso me voltar para Deus. E você verá o tanto que Deus vai lutar por você. Você está lutando uma guerra. Tem pessoas, escute isso, tem pessoas que estão lutando guerras que não podem vencer, não de forma natural. Porque você não está... Às vezes o engano da gente é esse. A gente pensa que a nossa guerra é só natural. Não, a nossa guerra é espiritual também. Você pode estar, sabe, enfrentando coisas além do que você está vendo. Talvez tudo que você veja do outro lado é alguém que não gosta de você, alguém que está carregado de ódio, alguém que lhe espraguejou. Mas por trás desse cidadão tem algo espiritual que está agindo. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Quero antes dar um testemunho aqui da Amanda. E eu quero pedir para você, eu vou fazer uma oração especial por você. Eu quero pedir que você compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você conhece pessoas próximas de você que estão enfrentando uma batalha espiritual e você sabe que é batalha, que a coisa não é de brincadeira, pega essa oração e manda para essa pessoa agora e deixa ela analisar. E escreve assim, quando você mandar a oração para ela, analisa essa oração. Escreve aí, analisa essa oração. Amém? E você que está aqui ao vivo comigo no YouTube, escreve aqui nos comentários: Deus é comigo, preciso dele. Escreve aí: Deus é comigo, preciso dele. Compartilhe essa oração. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes ou tem me acompanhado, enfim, através das orações que eu tenho feito até na Rede TV, eu convido você a se aproximar mais de Deus, a se inscrever no meu canal do YouTube e começar a orar às 6 da manhã, às 18 horas. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história para sempre. Amém? Eu creio nisso. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história para sempre. E quero convidar você, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto. E o Senhor já colocou a palavra no meu coração. Eu vou falar muito sobre propósito. E dentro do propósito você vai entender as resistências que existem ao propósito. Por isso eu convido você, domingo 9 da manhã, vem estar conosco. Endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Grava esse endereço, volta no vídeo, assiste o vídeo e presta atenção nesse endereço, porque Deus está falando contigo aí. A Amanda mandou o seguinte testemunho pra gente: a paz. Há um mês eu estava com uma tosse muito forte que não passava de forma alguma e sem remédios que me curassem. Na oração de ontem, o Senhor declarou cura sobre aqueles que estavam doentes há tempos. Eu tomei posse da minha cura e para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que cura, não é o homem. Hoje amanheci sem tosse alguma, completamente curada. Louvo a Deus pela sua vida. Gratidão eterna. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Amém? E se você ainda não ora por nós, pelo nosso ministério, eu convido você a orar.
nós temos sido intercessores, não só no YouTube, mas também na TV Bandeirantes, de domingo a domingo em rede nacional, todo sábado na Rede TV. Nosso programa é mantido exclusivamente por nós e pelos nossos parceiros. A igreja não me ajuda no programa e essa foi uma decisão minha, certo? Ao contrário, nós queremos ser coluna na igreja, porque essa é a nossa mentalidade. Então, ore por nós, amém? Preciso que você ore por nós, porque eu sei das batalhas espirituais que enfrento. E se você não é aluno ainda da Academia Kingdom Global, eu convido você a ser aluno. Você sabe a mensagem que vai sair hoje ao vivo às 20 horas na minha academia? A mensagem é uma mensagem exclusiva, sentados na presença do Senhor para ouvir. Esse é o tema, sentados na presença do Senhor para ouvir. Você sabe o que significa isso? Porque algumas pessoas, elas não sabem as formas que Deus usa para comunicar a ela. E hoje eu estou trazendo um assunto totalmente novo. Nunca ministrei sobre isso, nunca. É a primeira vez, é inédito na Academia Kingdom. Eu convido você a se tornar aluno. Acesse meu site www.vinicius7.com.br e se torne um aluno da nossa academia. Também temos os nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, 22 formas que Deus usa para falar conosco. E Café com Jesus. Você pode adquirir lá no nosso site. Você vai ser muito abençoado. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Olha aí. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Escreve aí nos comentários o que está escrito aqui. Essa palavra, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Escreve aí: estou protegido. Você está protegido, meu irmão, por Jesus, pela palavra dele, pela presença dele, certo? E essa proteção, ela tem uma cláusula: tem que habitar no esconderijo. Essa proteção tem uma cláusula: tem que habitar no esconderijo. Você tem que se conectar a Jesus. Você tem que estar onde Jesus está, meu amigo. Não adianta você querer viver uma vida longe de Deus. Coloque Deus na tua vida. Jesus tem que ser o centro da tua vida. Amém? Deixa eu orar por ti. Coloca aqui nos comentários tua necessidade, o que você está sentindo, certo? De repente você sentiu que o vento está contrário e eu quero orar por você agora. Amém? E eu convido você a orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor toque na vida de cada pessoa que está orando comigo e que o Senhor, neste momento, visite essa vida, visite essa família com poder, com intervenção, com milagres.
que todo laço do inferno seja cortado agora, que todo tipo de ação contrária a essa pessoa seja desfeita. Meu Deus, e se o Senhor me guiou nessa oração para falar sobre essas coisas, o Senhor tem um propósito de livramento. O Senhor tem um propósito de abrir os olhos. Pessoas estão abrindo seus olhos agora e estão se agarrando a Jesus Cristo, a sua palavra, o Espírito Santo é o seu poder. Por isso, Pai, nós cancelamos agora todo tipo de armadilha de Satanás. Senhor, guarda essa pessoa na sua entrada e na sua saída, proteja ela e livra ela de todo mal. Eu oro para que as grandes portas se abram, eu oro para que os milagres sejam liberados e eu oro para que vitória de Deus toque na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Espírito Santo. Toque-a com a tua graça, Espírito Santo. E todo aquele que está doente seja curado. E todo aquele que está sendo atacado pelas trevas. Todo aquele que está fazendo um negócio ou se meteu em algo, Senhor, e depois que se meteu nisso, sente que as lutas aumentaram, que os ataques aumentaram. Eu oro agora para que todo tipo de ataque espiritual pesado, todo mal contra a vida dessa pessoa, todo mal forjado contra a vida dessa pessoa está por terra na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Senhor, que os laços se rompam, que a armadilha do inferno seja quebrado e que essa pessoa experimente a luz de Jesus Cristo. Que essa pessoa experimente o poder de Deus. Eu digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, enfermidade física, enfermidade emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo. É o que eu te peço. Eu sinto que há uma unção de Deus que está sendo liberada. Senhor, toque-os com o teu poder, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Firme com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, a paz, a alegria, a abundância, o favor, a graça de Deus, o fortalecimento entrando na tua vida e na tua família. Que as brigas cessem, que o desrespeito cesse e que entre na tua casa a alegria do Senhor. Que entre na tua casa uma atmosfera do céu. Que a presença de Jesus Cristo esteja nessa casa, nos quartos, agindo e operando em todos os hábitos da família. Nós declaramos céus abertos sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E apresentamos diante de Deus toda carta que foi feita para Deus, toda oração específica que foi feita, que está sendo declarada, nós colocamos diante do Senhor. Hoje é o 6º dia do nosso propósito e nós declaramos que o Senhor ouve as nossas orações. Apresentamos diante de Ti, Pai, e te pedimos, libera poder, libera resposta. Libera, Senhor, libera em nome de Jesus Cristo sobre cada pedido. Oramos por aquele que está pedindo a cura, pela sua saúde, que haja cura total e completa, que toda doença renda-se diante do nome de Jesus Cristo. Que toda dor renda-se diante do nome de Jesus Cristo, todo problema no sangue, todo problema na pele, todo problema nos órgãos, nós declaramos saúde completa e total. Todo problema na coluna, nós declaramos saúde total e completa. E apresentamos diante de Ti, Pai, os sonhos dos Teus filhos, os projetos deles, os pedidos de socorro que estão nessas orações, nessas cartas. Pedimos um milagre e pedimos a intervenção do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, libera favor, Senhor, libera graça, é o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. E entregamos a Ti, Senhor, essa noite, para que seja uma noite feliz, uma noite cheia de paz, uma noite cheia de harmonia. Cremos, ó Deus, na Tua presença conosco. Damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui na nossa casa e pedimos a Tua bênção. Que Deus te abençoe.
Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Que alegria estar aqui junto com você. Eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. Amém? Deus é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas. Eu recebi o testemunho da Angélica e ela escreveu assim: a paz. Eu fui diagnosticada com câncer no útero e durante a oração das 6 horas, o Senhor disse que havia uma mulher com muitas dores e que o Senhor a estava curando. Eu tomei posse na hora da minha cura e senti o meu útero, que estava aumentando por causa do tumor, diminuir dentro da minha barriga, e as dores desapareceram. E no dia 26 de setembro, retornei ao médico para pegar os resultados da biópsia e saber o estágio, mas ele me informou que não havia nenhum tumor maligno no meu útero. Jesus mudou o diagnóstico e me curou. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, pois o Senhor é um homem de Deus. Obrigado, irmã, e toda honra e glória a Jesus, porque é Ele que cura. No final, sempre é Ele. É Ele que opera o milagre. Nós somos vasos limitados com falhas, mas Jesus opera milagres e a nossa fé está nele. Coloque a sua fé em Jesus, você que está aqui também pela primeira vez aqui nessa oração. Coloque a sua fé em Jesus. Não é sobre mim, não é sobre A, não é sobre B, é sobre Cristo, é sobre seu Evangelho, é sobre seu poder. Aleluia! É sobre o poder da palavra profética, que quando é liberada, as coisas acontecem, colocam em movimento. Aleluia! Glória a Deus! E você que está aqui pela primeira vez, eu convido você a entrar nessa campanha, mesmo que a gente já esteja no 6º dia desse propósito. Ele é um propósito de 14 dias, mas entre agora pela fé. Eu creio que Deus opera milagres. Amém? Você pode baixar a carta, essa carta, a Carta para Deus. Você pode baixar diretamente do meu site. Você pode pegar uma folha em branco e fazer a sua carta aí para Deus. E nessa carta para Deus, você vai fazer uma oração específica. O que é uma oração específica? Você vai contar em detalhes para Deus o que você está passando ou o que você está buscando aqui nessa oração. Amém? Você vai fazer uma carta para Deus, você vai colocar o seu nome e você vai apresentar essa carta às 6 da manhã, às 18 horas aqui junto comigo. Eu creio no sobrenatural. Amém? Muito bem. A palavra de hoje é: acabe com os pensamentos negativos. Nós não podemos ter uma vida positiva com pensamentos negativos. Não fecha. Porque grande parte da mudança que acontece na nossa vida vem pela mudança de mentalidade. Não tem como você prosperar com uma mentalidade que não é próspera. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23:7, está aí, está na sua Bíblia. Porque assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então a maneira como eu penso é a maneira como eu sou. Exatamente. Então se eu penso negativamente, a minha vida vai ser negativa. Se eu penso com fé, se eu penso para frente, se eu penso com esperança, se eu penso que amanhã será melhor, então a minha vida será também uma vida cheia de fé, uma vida de esperança, uma vida que está caminhando e avançando para frente, porque como eu penso, assim eu sou. E não adianta nós queremos mudar isso, porque a nossa mentalidade precisa passar por transformação contínua. E um detalhe, por uma transformação certa e não uma transformação vazia, sem fé. Porque qual que é a diferença da fé para o pensamento positivo? É que o pensamento positivo se apoia em você e a fé está apoiado na palavra de Deus, nas promessas de Deus, em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo, sabe, para você não ter um pouco de fé em você. Não, você tem que ter, sabe, uma grande autoconfiança. Mas eu quero que você guarde essa frase. Essa frase para mim, ela é muito significativa. Essa frase para mim, ela é muito significativa. Faça o seu melhor e o resto é com Deus. Porque chega num ponto, sabe, que você não consegue passar. É assim com todo mundo. Chega um ponto que todo ser humano, ele chega, parece que na fronteira final.
Parece que ele chega lá no limite do limite e mesmo que ele tente, sabe, dar saltos para ir mais para frente, ele não consegue. E é nesse ponto que você precisa do poder sobrenatural. Então, faça o seu melhor, sempre, sempre dê o seu melhor, coloque seu gás, sua energia, sua disciplina. Faça o seu melhor, trabalhe, transpire, mas não esqueça, nunca esqueça isso. O resto é com Deus, não é com você, é com Deus. Amém? Então, a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Os passos que damos todos os dias, eles são resultados diretos dos nossos pensamentos que temos permitido em nossa mente. Então, conforme você pensa, você caminha. Então, se você pensa que uma coisa não vai dar certo, você já está caminhando com medo e com insegurança. Agora, se você pensa que uma coisa vai dar certo, você caminha com coragem, você caminha com ousadia, você vai e espera que Deus dê o resultado final daquilo. Se tivermos uma mente negativa, nosso entorno vai ser negativo. Nossos passos vão ser negativos. Nossas ações vão ser negativas. Por outro lado, se renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente, nós vamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Está lá em Romanos 12, 2. A mente negativa, ela cria problemas. Porque ela vê coisas que não existem. A mente negativa, ela está sempre pensando no pior, no que pode dar de errado, no que pode fazer você perder. Ou seja, ela te tira, muitas vezes, de um caminho de mudança, ela te tira de um caminho de transformação, ela te tira de um caminho de prosperidade, porque ela começa a colocar insegurança em você. Você não pode, você não é capaz, isso não vai dar certo, vai dar errado, e olha o que vão falar de você. A mente negativa, ela puxa, é como os freios de um cavalo, sabe? Ela te puxa para trás. Então, ela tem muito potencial, mas os pensamentos freiam, mesmo que a tua mente possa fazer mais. Então, ela limita o teu potencial. Você acha que um cavalo, se soubesse da força que tinha, da força que tem, na verdade, né? Você acha que ele deixaria algum homem montar nele? Ou você acha que ele permitiria, sabe, ele carregar coisas, se ele soubesse a força que tem, a potência que tem? É claro que não. A voz negativa é uma fortaleza espiritual, porque ela está sempre te roubando. Eu quero que você grave isso, porque é importante você gravar e aprender. O pensamento negativo é um ladrão. O pensamento negativo é um ladrão, ele rouba. Rouba energia, rouba oportunidade, rouba futuro, rouba conexões. Nós temos que aprender a eliminar o pensamento negativo, porque ele está nos atrapalhando, ele está sendo uma pedra no nosso caminho, está sendo um estorvo. Não permita que as circunstâncias negativas te definam. Então, eu posso estar passando por um momento de desafio, um momento, sabe, onde preciso enxugar as coisas, um momento que eu preciso alinhar, tudo bem, ok, todo mundo passa por isso. Agora, se eu começar a ficar olhando para as notícias negativas, todo momento, economia, dólar, não sei o quê, gente, eu vou deixar que aquilo ali me defina. Puxa, não está bom para ninguém, não vai estar bom para mim também. Puxa, deu errado lá para ele, vai dar errado para mim. Puxa, aquele era tão capaz, era tão melhor que eu e deu errado para ele. Por que não vai dar errado para mim?
Então, os pensamentos negativos, eles estão atropelando o propósito de Deus na sua vida. Os pensamentos de limitação, os pensamentos que estão roubando de você um futuro. Acredite no que Deus colocou em você, mas se torne também consciente dos pensamentos que têm cruzado a tua cabeça. Pensamentos ruins, pensamentos de falência, pensamentos de perda, pensamentos que vai dar errado, pensamentos que você não é capaz. Tire isso da sua cabeça, vigie. Comece a pensar sobre o que você tem pensado e veja se isso está de acordo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Porque, gente, o Espírito Santo não é negativo. A palavra de Deus não é negativa. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, como disse Billy Graham. Billy Graham disse uma coisa muito interessante, ele disse que a Bíblia, ela é a notícia mais atual de todos os dias. Porque tudo que ela diz é a verdade. E ela não diz, sabe, que você vai só sofrer. Não, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que Deus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não viva no piloto automático dos pensamentos ruins, que estão fazendo você acreditar que a tua vida é negativa. Substitua os pensamentos negativos. E detalhe, isso não é negar a realidade. Não se trata de negar a realidade. Se trata de substituir pela fé. Por isso que eu disse, o pensamento positivo, ele se apoia em você. E a fé, ela se apoia em Deus. Ela se apoia na promessa, ela se apoia no poder, ela se apoia no Deus que não tem limites, no Deus que é todo poderoso, no poderoso Deus. E por isso que nós temos que substituir os pensamentos negativos. Não negar a realidade, mas crer que Deus pode fazer alguma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito e inclusive oro isso várias vezes na minha vida. Senhor, libera teu de repente aqui, porque eu preciso de um de repente do Senhor na minha vida. Quantas vezes eu saí de reuniões assim, que eu tinha que tomar decisões mirabolantes e, sabe, orar baixinho, dizer, Deus, eu preciso de um de repente, de uma informação do céu. Para ajudar essa pessoa, para guiar ela pelo caminho certo ou para mim decidir determinada coisa. E uma das maneiras de nós substituir os pensamentos negativos é sermos gratos. Porque a gratidão, ela não olha para o negativo. A gratidão tira teus olhos daquilo que estava aborrecendo você e coloca os seus olhos naquilo que Deus tem feito. Pare por um instante e, se puder fechar os olhos, se não está dirigindo, pense em tantas coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Pense nos seus filhos, pense nas provisões, pense nas respostas que o Senhor tem te dado. Pense em tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito e produzido na sua vida. Seja grato. Grato porque você tem saúde. Grato porque até aqui o Senhor tem cuidado de você. A gratidão, ela neutraliza o veneno. Ela neutraliza o pensamento ruim. Ela acaba com o negativismo. Nós precisamos acabar com isso. Por isso, cuidado com as profecias também. As profecias que saem da sua boca. Eu acho que eu nunca vou conseguir enriquecer. Eu acho que minha vida sempre vai ser um caos. Eu acho que para mim as coisas sempre vão ser difíceis. Para mim nada acontece. Profecias ruins, gente. Isso são profecias ruins. Você não pode aceitar isso. Você tem que declarar: meu Deus é maior. Ele fará grandes coisas na minha vida. Jesus é Senhor, é luz e Ele não vai me deixar tropeçar. Você vai ter que substituir essas profecias ruins por profecias de fé, por profecias de vida, por profecias de avanço, de um amanhã, sabe, melhor para ti, para tua casa, para todos os teus. Você tem que olhar para a sua empresa e você não tem que olhar para aquilo como um negócio quebrando, né? Você tem que olhar para a sua empresa: Senhor, obrigado,
porque essa empresa foi a empresa que o Senhor me deu. Essa empresa vai prosperar, vai crescer, vai se tornar maior, ela vai se tornar grande, eu vou poder dar emprego para muita gente, essa empresa vai ser uma coluna poderosa no reino de Deus, eu vou financiar o reino de Deus através da minha empresa, essa empresa aqui vai me dar o melhor aqui dessa terra. É você profetizar, é liberar palavras de vida, sabe? É trocar as profecias ruins por profecias na palavra, no Espírito. Você crê nisso? Então deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o melhor na tua vida ainda está por vir. Você ainda não provou o melhor, mas você vai provar o melhor de Deus na sua vida em nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Então declare aqui, eu creio. E compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero orar por você agora, certo? Quero também lhe convidar. Amanhã eu estarei ministrando às 9 da manhã. Estarei ministrando às 9 da manhã aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Todo domingo vem pessoas de várias partes. Vem gente do Rio de Janeiro, vem gente de Minas, vem gente de fora do país, sabe, só para entrar nesse ambiente profético. É o 5º domingo da profecia e eu convido você a estar junto conosco. Venha adorar a Deus junto com a gente. Amém? Você será muito bem-vindo. O culto é às 9 da manhã e às 18h30, se não me engano. Eu estarei ministrando no culto da manhã, das 9 da manhã, ok? Também quero falar dos nossos livros, que tem sido uma bênção na vida de tanta gente. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Nossos livros é um devocional, mas eles podem começar a qualquer tempo. Eu tenho dito que tem gente que tem me dito que já terminou até o devocional 2, que faz pouquinhos dias que eu lancei. Por quê? Porque eles são atemporais, você pode ler 2, 3 por dia, 4, olha só. São leituras rápidas, com direções, com orações, Cada dia tem uma oração, né? Cada dia tem uma oração e você pode ler esse capítulo e ler esse aqui, fazer uma oração aqui e aqui, ó, você aqui embaixo, você vai fazer a sua própria oração, tá? Então eu creio, esses devocionais vão te ajudar, vão ser bênção na tua vida, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, compartilhe, por gentileza. Até você que não tem o costume de compartilhar, faça o bem por alguém e compartilhe essa oração. Mande para alguém. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega a sua carta aí para Deus, tá? Essa carta aqui, para quem está aqui pela primeira vez, você pode baixar gratuitamente lá no meu site, ou você pode pegar uma folha em branco, tá? E fazer a sua carta para Deus. É simples assim. Entre no propósito, siga firme, estamos orando 6 da manhã. Eu quero ver quantos de vocês vão estar na oração comigo amanhã às 6 da manhã. Inclusive, eu não me lembro se foi domingo passado ou num outro domingo, que eu desafiei as pessoas, né?
em vez de fazer a oração depois, né? Aproveitar que domingo, a maioria das pessoas, né? Algumas trabalham, mas a maioria não trabalha. Aproveita e faz um propósito com Deus de estar no domingo às 6 da manhã aqui comigo em oração. Faz um propósito de botar o relógio para despertar. Senhor, eu vou entregar como oferta ao Senhor a minha manhã. Faz isso para Deus, sabe? Faz algo diferente. Faz algo. A Bíblia diz que os que de madrugada, eu gosto da oração das 18 horas, amo. Mas a oração das 6 tem um negócio diferente. Porque a Bíblia diz assim, ó, que os que de madrugada me buscam me acharão. Tá? Então, lhe desafio a estar comigo amanhã, 6 da manhã aqui, em pleno domingo. Quero ver aí, né? Você acordar, preparar já o café da família, né? Com a Bíblia aberta e começar na presença do Senhor. Amém? Muito bem, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti cada um dos pedidos de oração e pedimos o Teu milagre. Receba a nossa carta, receba, ó Deus, a nossa oração específica. No nome de Jesus Cristo nós pedimos um milagre, nós pedimos uma intervenção, nós pedimos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor seja sobre a vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória para sua casa, para sua família, e que toda doença renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo problema que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, todo tipo de confusão na família, de confusão nos negócios, todo tipo de atrito que tem dado até nesse casamento, nós oramos para que cesse esse mal. Oramos para que a tristeza, a depressão, tudo aquilo que tem abatido essa alma, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E Senhor, que a presença do Senhor entre em cada lar, entre em cada lugar. Nós apresentamos a Ti nossos sonhos, nossos projetos, nossos desafios e também as lutas que temos enfrentado, colocamos diante de Ti e pedimos uma intervenção. E eu oro, Pai, pedindo um milagre sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, Tu conheces o problema de cada um deles e no nome de Jesus eu te peço, vem com o Teu poder e toque os Espírito Santo e que toda amarra espiritual seja cortada, todo tipo de ação maligna contra essa pessoa cesse e eu dou uma ordem a toda contrariedade espiritual, oposição na vida dessa pessoa, saia no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, seja livre agora. Invocamos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, que as correntes espirituais sejam quebradas, que tudo aquilo que é um impasse hoje na vida dessa pessoa, nós oramos para que o Senhor a aguarde, para que o Senhor a socorra, para que o Senhor opere um milagre em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração, que Deus te abençoe, te aguardo amanhã 6 da manhã com a graça de Deus e que Deus possa guardar a tua vida e te proteger. Até mais.